Boa tarde, meus. Australopithecus. Olá, meus australopitecos. Então, hoje nós vamos falar sobre as bases evolutivas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Já se inscreve no canal, deixa um like aí no vídeo, que isso ajuda bastante a gente a seguir crescendo. Então, para dar uma base sobre o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido também como TDAH, esse é, de acordo com o DSM-5, um transtorno que faz parte do neurodesenvolvimento, que tem uma prevalência de mais ou menos de 2 a 7%, dependendo da população, com uma prevalência média global de 5%, que acaba cometendo mais frequentemente crianças em idades escolares, mas também ela tem uma prevalência importante em indivíduos na fase adulta. O TDAH ele tem um componente genético bem significativo. Ele tem uma heredabilidade de 76%, desculpa. É que ela estava pensando que era 300. Não cheguei lá. Então, significa que a influência ambiental ou intrauterina, ela tem, claro que tem uma importância, mas a importância genética não pode ser excluída. Esse transtorno, ele é caracterizado por 3 componentes importantes. São eles a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Dentro do quadro do TDAH, existem 3 fenótipos possíveis, que é aquele indivíduo que ele é predominantemente desatento, aquele que tem uma característica tanto de desatenção quanto hiperatividade, que é considerada característica mista, e aquele que é predominantemente hiperativo. Acaba justamente lembrando de uma pessoa mais hiperativa, que muda de uma tarefa para outra, que acaba se envolvendo com várias atividades e que não consegue, às vezes, completar uma tarefa. Bem, está terminado o tempo do exame. Não podemos fazer só mais um pouquinho? Não. O gene mais estudado no TDAH é um gene chamado DRD4. DRD4 é uma sigla para receptor de dopamina do tipo 4. Existem 5 dessa família, receptor tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Então vai de DRD1 até DRD5. No DRD4 existe uma variante alélica que ela é caracterizada por uma repetição de 48 pares de base. O que você precisa lembrar agora, só para poder ter um conhecimento e aproveitar o vídeo, é de que existe uma variante chamada 7R, em que essa repetição de 48 pares de base ela vai se repetir 7 vezes. Essa alteração no gene DRD4, por essa variante alélica, ela acaba causando uma alteração na sensibilidade do receptor de dopamina à presença de dopamina. Então, como essa sensibilidade ela acaba sendo prejudicada, o indivíduo que tem a variante alélica 7R precisa de muito mais dopamina na fenda sináptica para poder ativar aquele receptor. Então, nos indivíduos do TDAH, normalmente o que caracteriza a doença do ponto de vista fisiológico são justamente alguns problemas, sejam ele no receptor de dopamina, principalmente na região do córtex pré-frontal e no sistema límbico, ou também, às vezes, uma alteração no transportador de dopamina, que é conhecido, um gene que codifica essa proteína transportadora de dopamina, que se chama DAT1. Que esse DAT1 ele tem um alelo também associado com o TDAH, que é o alelo 10R. Agora que vocês têm uma ideia mais ou menos das ferramentas genéticas que nós vamos utilizar aqui para falar das variabilidades genéticas associadas ao TDAH,
o que é importante vocês saberem é que não é necessariamente por uma pessoa apresentar esse alelo, por exemplo, o DRD4 7R ou o DAT1 10R, que esse indivíduo vai apresentar a sintomatologia do TDAH ou vai desenvolver TDAH. Para vocês terem uma ideia, aqueles indivíduos que carregam o alelo 7R do DRD4, eles têm um risco de 1,30 vezes de desenvolver a doença, e aqueles que têm o alelo do DAT1 10R têm um risco de 1,50, 1,30 também, mais ou menos. Então, quando nós olhamos separadamente as mutações nesses genes, eles não têm uma contribuição tão significativa assim. Mas quando nós temos alterações em ambos os genes, ou seja, que a pessoa carrega os dois alelos, o 7R do DRD4 e o 10R do DAT1, como ele tem uma alteração no receptor de dopamina e tem um transportador muito eficiente, que é o que a mutação do DAT1 acaba causando, a fenda sináptica daquele indivíduo, quando chega a dopamina, ele acaba não conseguindo ter dopamina suficiente para ativar, e mesmo assim aquela dopamina que está circundando, pela alteração do DAT1, que aquela mutação causa uma maior eficiência do transportador, ele acaba tirando da fenda sináptica, e aí aquele indivíduo realmente acaba tendo um problema para ativar o sistema de cascata dopaminérgica. E é por isso que as drogas utilizadas no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são aquelas que vão mexer no sistema dopaminérgico, que são normalmente o Venvance ou a Ritalina, né, que vão trabalhar como um grupo de anfetaminas, né, para a liberação de dopamina na fenda sináptica. Os primeiros estudos que trabalharam com as características evolutivas que poderiam estar associadas com o TDAH foram estudos em 2004 que mostraram, fazendo uma datação da origem do alelo 7R na nossa espécie. Quando eles fizeram a datação, eles encontraram que aquele alelo ele teria se originado por volta de 50 a 40 mil anos atrás. Essa época é justamente uma época que é colocada dentro da arqueologia, antropologia, enfim, todas as ciências que estudam evolução humana, como um período de uma corrente migratória da saída da África pro restante do globo. Já teria ocorrido uma outra migração por volta de 100 mil anos atrás, alguns colocam como 120 mil anos atrás, da saída da África do Homo sapiens para a Ásia e Europa, mas existe uma grande corrente que vai sair, chamada de segunda grande onda, por volta de 40 a 50 mil anos atrás. Como esse alelo ele é associado com uma característica que nós chamamos de busca por novidades e também a característica de impulsividade do TDAH, o que os pesquisadores associam é de que aqueles indivíduos que carregam esse alelo seriam aqueles desencadeantes do processo de migração, ou seja, que auxiliariam no processo de migração, de busca por novidades, novos espaços, novas conquistas, buscar novas fontes de alimento, enfim. Então, uma das primeiras teorias é de que hoje nós temos alguns indivíduos que apresentam essa característica do TDAH por causa da influência da seleção positiva em cima de um alelo que tem essa suscetibilidade para o desenvolvimento do transtorno, porque naquele período, por volta de 40 a 50 mil anos atrás, as correntes migratórias, os eventos de migração pelas alterações climáticas que o nosso globo passava, teriam sido de grande vantagem. Outra teoria foi proposta também em 2008 com um estudo feito no Quênia, comparando povos nômades e povos sedentários. O povo nômade que foi comparado se chama povo Arial, e nele eles encontraram que os indivíduos que carregavam o alelo 7R apresentavam maior índice de massa corporal. Quando eles observaram o alelo 7R em populações sedentárias, eles viram que naquelas populações sedentárias, quem carregava o alelo 7L tinha menor índice de massa corporal. Então eles pensaram, olha, existe uma diferença da contribuição do alelo para essas populações, quando em um ambiente dinâmico, como caça, coleta, nessas tribos nômades, e quando está num ambiente estático, onde aquele povo tem como sua subsistência a agricultura, por exemplo. Então, uma das teorias que foram propostas na época
é de que justamente esse alelo que está associado com busca por novidades, migração, impulsividades e desatenção também, seria uma vantagem dentro de povos que têm como subsistência a caça e a coleta, em que a exploração dinâmica seria justamente uma vantagem tu ter esse alelo em que tu acaba percebendo estímulos do ambiente de forma mais fácil do que pessoas que não têm o alelo 7R, que acabam meio que negligenciando estímulos do ambiente. Então vejam só como é diferente, por exemplo, uma pessoa hoje que está trabalhando num escritório e escuta um barulho lá fora, ela acaba perdendo a linha, às vezes, de raciocínio pelo que ela está trabalhando. Então, que normalmente acontece com uma pessoa que tem um déficit de atenção. Ela está trabalhando, qualquer barulho na volta, às vezes acaba fazendo com que ela perca a atenção que ela está tendo e comece a mudar de atividade. Num ambiente nesse povo caçador-coletor, isso é principalmente importante, além da caça, mas também de previsão de riscos, porque qualquer estímulo do ambiente faz com que a pessoa fique justamente atenta. Então, na verdade, o problema de atenção é de um foco e não de uma atenção do ponto de vista de ambiente, de estímulo externo. E aí, no caso que essa hiperatividade, ela seria um problema num grupo sedentário, agriculturalista, porque justamente a implicação desse fenótipo ela não seria de grande vantagem, já que haveria um desgaste de atividade motora, física, porque essa pessoa ela é hiperativa num ambiente que simplesmente ela tem que arar o campo, ela tem que esperar as estações ocorrerem. Então, são bem diferentes as implicações num ambiente sedentário e num ambiente de floresta. Da mesma forma, em 2010, teve um trabalho aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, feita pela pesquisadora Luciana Tovo Rodrigues, que repetiu esse estudo, fazendo uma análise das variantes do 7R nas populações nômades e sedentárias aqui do Brasil. E o que ela encontrou foi exatamente resultados muito parecidos observados no Quênia, em que justamente aquelas populações que têm o alelo 7R, majoritariamente, em maior frequência, são aqueles que são compostos por caçadores-coletores. E já nas populações sedentárias, o que se observou foi uma redução da frequência do alelo 7R. Dessa forma, parece que sim, dentro de populações caçadoras-coletoras, existe uma vantagem do aumento da frequência desse alelo, que provavelmente o que os estudos apontam é de uma vantagem da característica de caçador-coletor. Então, isso talvez possa explicar do porquê as pessoas com TDAH, por exemplo, elas são tão atentas a certas coisas no ambiente, mas quando nós colocamos elas em uma escola, por exemplo, ou colocamos num ambiente de trabalho, diante de algumas formas pedagógicas, dependendo da escola também, ela acaba tendo alguma certa dificuldade, porque às vezes as práticas escolares elas não são tão dinâmicas, elas não são tão interessantes, elas são muito rígidas, ou elas são muito, às vezes, sem graça mesmo, que toda pessoa vai ter dificuldade para aprender. Isso foi efervescente. Não para de estudar não, tá, menino? Ou para. Eu parei e virei X-Men. Só que no caso da pessoa com TDAH, ela precisaria de um estímulo a mais. Eu não quero falar aqui de que as pessoas com TDAH têm dificuldade de frequentar a escola, não é isso que eu quero dizer. Até porque é sabido que, dependendo do tipo de assunto, dependendo dos gostos preferenciais da pessoa, justamente a pessoa que tem TDAH ela pode acabar desenvolvendo o contrário, um hiperfoco. Então, se ela gosta muito de uma matéria, se ela gosta muito de um tema, ela acaba focando muito naquilo e ela acaba pegando um gosto por aquilo e, enfim, meio que tu pode, às vezes ela tá lendo alguma coisa sobre aquele tema que ela gosta, sobre aquele assunto, sobre aquela matéria, e ela acaba fazendo um hiperfoco e pode estar acontecendo um monte de coisa no ambiente dela
e ela nem vai, não vai perceber, ou vai perceber como um barulho muito pequenininho, muito, muito baixo, como se fosse um ruído mesmo durante o período que ela está estudando. Em contrapartida, se for algo que ela realmente não acha interessante, qualquer estímulo no ambiente faz com que ela se desligue daquela tarefa e vá procurar essa novidade. Então, pessoal, o que eu queria falar era basicamente isso, porque eu queria trazer em discussão é de que muitas vezes alguma característica nossa que nós observamos e às vezes é apontada como um transtorno de personalidade, como um transtorno de forma geral, uma característica, uma peculiaridade comportamental, ela às vezes ela é colocada como um problema, mas que dependendo da situação em que essa pessoa, dependendo do contexto que ela se encontra, isso vai passar despercebido, porque justamente aquilo é um problema para o contexto que ela se encontra naquele momento. E isso é justamente uma das discussões que a gente tenta fazer na medicina evolutiva, na psicologia evolutiva, que é tentar mostrar que muitos dos nossos comportamentos, dentro de uma sociedade moderna, uma sociedade em que é capitalista, que trabalha em cima de tempo, ela acaba criando um ambiente artificial para uma espécie que nem a nossa, que tem mais ou menos uns 200 mil anos, 250 mil anos, e que passou por uma revolução agriculturalista há 10 mil anos atrás. E que, enfim, tudo isso, a própria modernidade, os vídeos aqui, tecnologia, é algo muito recente. Então, nós estamos o tempo todo, devido à nossa grande capacidade cognitiva, alterando o nosso ambiente, só que essa alteração no nosso ambiente, às vezes, ela está em descontexto, em desajuste com o nosso corpo, com características nossas, porque justamente nós passamos por um processo de seleção para algumas características há muitos milhares de anos. Então, se eu pegar algumas características do TDAH, como a hiperatividade, a inatenção e a impulsividade, e colocar elas em um contexto de uma sociedade caçadora-coletora, provavelmente esses indivíduos vão ter outra resposta do que quando eu comparo esses mesmos indivíduos na nossa sociedade moderna. Esse cenário evolutivo que eu trouxe aqui para vocês é justamente para tentar provocar aquelas ideias que nós temos de uma escola imutável, de sistemas de trabalho justamente em esteira, muito mecânicos, e talvez mostrar que justamente o problema não é muitas vezes o indivíduo, e sim o ambiente que ele tá inserido. E isso é muito importante para essas pessoas, porque auxilia ao ganho de uma autoestima, a não se sentirem muito deslocadas no mundo e no seu trabalho, com seus amigos, porque são pessoas realmente que têm uma capacidade de perceber coisas no ambiente que muitas vezes qualquer outra pessoa não está percebendo, que às vezes existem detalhes e tal que estão ali no ambiente que nós estamos filtrando pela nossa aí sim pela nossa inatenção dessas peculiaridades. E uma provocação é justamente, quem sabe nós não mudamos o nosso ambiente antes de julgar as pessoas, né? Então eu queria trazer isso para vocês, queria perguntar se você que está assistindo tem TDAH ou conhece alguém que tem TDAH, se no momento que eu trouxe esse contexto evolutivo, isso te ajudou de alguma forma, se isso melhorou a tua compreensão do ponto de vista das características com que tu se encontra agora, porque tem uma linha chamada teoria cognitivo-evolutiva que não foi estudada ainda para TDAH, mas ela tem um manual para depressão, e a técnica justamente é tentar colocar aquela pessoa com aquelas peculiaridades comportamentais de uma forma imaginativa no contexto evolutivo, para que essa pessoa consiga ter mais uma aceitação da sua condição atual e não se vê como uma pessoa doente, como uma pessoa com um problema, como uma pessoa, já que o nome diz, com um transtorno. E sim se vê como uma característica comportamental que tem diversas peculiaridades, que tem benefícios, que tem problemas assim como qualquer outra, mas justamente para facilitar com que essa pessoa aceite esse momento,
essas dificuldades e que inclusive tem mostrado, dentro do ponto de vista pelo menos da depressão, que ela tem ganhos do ponto de vista de sociabilização, de retorno à sociedade, inclusive de autoestima. Então, agradecer novamente o tempo de vocês assistindo o vídeo e a gente se vê numa próxima. Até mais!